Muito bem, nono ano, vamos então para a nossa última unidade do bimestre do ano letivo. E de vocês, claro, né, como alunos do nono ano, encerrando então a última unidade de História do Ensino Fundamental 2 e, consequentemente, também a sua última unidade comigo sendo seu professor, né? Então vamos lá para a nossa última unidade, século XXI, terrorismo, xenofobia, extremismo, então assuntos do nosso presente, do nosso cotidiano, certo? Vamos lá então. Bem, a questão do terrorismo. A questão do terrorismo, gente, ela é bastante polêmica, bastante complexa, porque a palavra, a designação do terrorista, ela depende muito de quem está proferindo, do ponto de quem está proferindo. Então, por exemplo, para aquele que está do lado oposto de quem promove os atentados, claro que aquilo é terrorismo. Mas para quem, se esses atos terroristas estão defendendo uma causa, quem concorda com essa causa não vê isso como um ato terrorista, vê como um ato de resistência, um ato de ataque e assim por diante, tá certo? Mas tudo isso é uma coisa, esse terrorismo é um assunto mais recente para nós, ligado inclusive com a globalização. A globalização da economia e da informação nas últimas décadas fez com que os indivíduos de diversas partes do mundo, de diversas culturas, usassem as mesmas marcas de roupa, frequentassem as mesmas cadeias de restaurante. Então você encontra, por exemplo, McDonald's em várias partes do mundo, ouvir as mesmas músicas. Porém, a globalização não deu conta de diminuir as desigualdades sociais, a desigualdade de oportunidade. E por conta disso, também não diminuiu os radicalismos políticos, radicalismos religiosos e culturais. Então são problemas do nosso presente. Muito pelo contrário, a globalização ajudou a reforçar esses problemas de radicalização, alguns inclusive chamando essa globalização de globalização do medo. Portanto, nossos problemas do mundo atual está relacionado ao medo. O medo da violência, o medo da invasão de privacidade, o medo de não ser aceito, o medo de ser incluído no grupo dos excluídos, porque ninguém quer ser excluído, isso é um medo muito grande. E aí dá brecha para o nascimento dos chamados fanatismo, dos fanáticos. Então, a respeito do fanatismo, o texto da página 50 da apostila vai falar o seguinte, que há o fanático por caipirinha, fanático por samba, fanático por viagens, há fanáticos para tudo. Ou melhor, há fanáticos e fanáticos. O problema é que, por ser empregada tão à vontade, aliás, como tantas outras, a palavra fanatismo banalizou-se, perdendo em força e conteúdo. Entretanto, parece óbvio que um fanático por novela é algo bem diferente, bem menos perigoso que um nazista fanático. Fanático é um termo cunhado no século XVIII para denominar pessoas que seriam partidárias extremistas, exaltadas e acríticas de uma causa religiosa ou política. O grande perigo do fanático consiste exatamente na certeza absoluta, incontestável, que ele tem a respeito de suas verdades. Então, o fanático ele não tem dúvida sobre as suas verdades. Ele é detentor de uma verdade supostamente revelada especialmente para ele, pelo seu Deus. Portanto, não é uma verdade qualquer, mas é a verdade. O fanático não tem como aceitar discussões ou questionamentos racionais com relação àquilo que ele apresenta como sendo seu conhecimento. Portanto, o fanático é aquele que tem uma ideia que ele não está disposto a discutir sobre ela, não está disposto a ser contrariado sobre ela e, principalmente, não está disposto a mudar essa sua visão de mundo. Além disso, as guerras tradicionais, além então do fanatismo, dessa questão toda, é importante lembrar que as guerras tradicionais vai dar lugar, ela vai ser substituída às ações terroristas por grupos políticos, muitos deles então fanáticos. E esse terrorismo então do século XX e XXI, ele vai ser caracterizado por uma extrema violência contra pessoas comuns e sem relação direta com a causa, por isso que ela vai ser caracterizada como terrorista também. Certo? Nas guerras tradicionais, gente, nós tínhamos soldados enfrentando soldados. Pessoas preparadas para a guerra enfrentando pessoas preparadas para a guerra. No terrorismo, o ataque é de pessoas inocentes, pessoas que não têm relação, que não são soldados, não têm nenhuma relação com
com um Estado que está sendo atacado. Portanto, um terrorismo ele pode ser contra um país, contra um Estado, ou em defesa de um Estado, tá certo? Pode ser por questões internas, em virtude de questões nacionais, mas também pode ser por questões internacionais. Então, existe terrorismo para todos os tipos, tá certo? Bem, mas o que passa por trás desses terrorismos? Passa além do fanatismo, o medo, o ódio. Ele está relacionado, então, esse ódio está relacionado também a outros temas atuais, como, por exemplo, a xenofobia e o racismo, que nós vamos tratar agora e nas próximas aulas, que também é um sentimento muito presente na sociedade e que leva aos extremismos, às vezes com ataques terroristas, às vezes não. Muito em defesa de causas sem o uso da razão e do bom senso. Então parece muito lá com a ideia do fanático. O ódio também tem origem no medo. Então perceba que tudo está interligado. O medo, o ódio, está tudo interligado porque o ódio nasce do medo. Medo do desconhecido, medo do que é de fora, medo do que é diferente. Então o ódio existe, todos nós já nos deparamos com ele, tanto na escala microscópica dos indivíduos, como no cerne da coletividade gigantescas. A paixão por agredir e aniquilar não se deixa iludir pelas magias da palavra. As razões atribuídas ao ódio nada mais são do que circunstâncias favoráveis, simples ocasiões, raramente ausentes, de liberar a vontade de destruir simplesmente por destruir. Então, é uma coisa muito presente na nossa sociedade no dia de hoje. E aí, adicionando tudo isso que eu acabei de dizer, nós teremos um ódio específico ligado às migrações. Gente, migração, esse deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, sempre ocorreu na história. Muitas causadas por guerra, estão fugindo de guerra, de violência, por falta de condições de sobrevivência. Sempre aconteceu na história, porém nunca aconteceu na escala que está acontecendo nos dias de hoje. Os movimentos migratórios dos dias de hoje não tem comparação na história em termos de quantidade de pessoas. Um exemplo atual é a migração de sírios que estão fugindo da guerra no seu território, da violência. Nós temos migrações de mexicanos que fogem da violência do tráfico de drogas, de haitianos que fogem da destruição, da miséria causada no Haiti por conta do terremoto que aconteceu lá há anos recentes. Migração de africanos que fogem também da fome de grupos extremistas no seu território. Então, se nós somarmos tudo que foi dito até agora, haverá então pessoas que terão medo do desconhecido e esse imigrante ele é um desconhecido. Portanto, haverá o ódio ao imigrante, o xenófobo, os atos de xenofobia, que é uma aversão aos imigrantes, ao estrangeiro. Por conta desses imigrantes, então, muitos países ergueram muros, muitos países esticaram cercas de arame farpado, muitos países fazem patrulha nos mares e nas suas fronteiras todas, estabeleceram barreiras migratórias. Para os países onde esses imigrantes estão indo, né, os países de destino dessa migração, eles defendem essas medidas impostas. Eles vão falar que tem um perigo econômico para o país, porque se essas pessoas vão para lá, elas vão querer trabalhar e vai tirar emprego da população local, portanto vai causar desemprego. Vai ter possibilidade de terrorismo, baseado, sabe-se lá em quê. Vai ter um problema na estranheza da língua, dos costumes e da religião, que vai destruir a cultura local. Então, essas pessoas vão vir aqui, eles vão começar a falar na língua deles, daqui a pouco a nossa língua some. Vai trazer o costume deles, daqui a pouco os nossos costumes somem. Eles trazem a religião deles, daqui a pouco vai destruir a nossa religião, vai destruir toda a nossa cultura. Então, a onda migratória na Europa nos últimos 4 anos fortaleceu partidos xenófobos de vários países. Do ponto de vista econômico, o repúdio aos estrangeiros é exagerado. O fenômeno sequer alterou os índices de desemprego, mas é inegável que a paisagem de muitas cidades europeias mudou. Segundo o estudo da Federação Europeia de Organizações Nacionais que trabalha com o sem-teto, a Alemanha, país que mais acolheu refugiados, teve um aumento de 150% no número de moradores de rua entre 2014 e 2016. O fenômeno é parecido com o que se viu na Inglaterra, um crescimento de 169% entre 2010 e 2017. Na Irlanda, 145% entre 14 e 17.
e a Bélgica 96% entre 2008 e 2016. Portanto, claro, chega muita gente nessas cidades, evidentemente que a paisagem dessas cidades mudam. Essas pessoas vão aparecer nessas cidades e claro que a paisagem muda, a relação com essas pessoas mudam e também esses ataques a essas pessoas também começam a ficar cada vez mais frequentes, de forma que surgem então grupos políticos, partidos políticos que são completamente aversos aos imigrantes, xenófobos, são contra a imigração, querem primeiro proibir a entrada desses imigrantes e depois, no segundo momento, colocar os que estão dentro do seu território para fora. Tá certo? Então esse é um problema muito atual, muito frequente. Na próxima aula nós falaremos um pouco mais sobre a xenofobia e também sobre o racismo, que é uma questão também ligada ao ódio, muito presente nos nossos dias e na nossa sociedade.